Ele, que você cumprimente em nome de Jesus. Esse visitante que levantou a mão aí do teu lado, faça as honras da casa, viu, querido? Dizendo que eles são bem-vindos, graças a Deus. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para compartilhar com você. Está no Salmo 27. Esse salmo é maravilhoso. Assim como 28, 29, 30, 31, até o 150. Tudo maravilhoso. Aleluia. Salmo 27. Você crê que o Espírito de Deus é quem te trouxe aqui? Eu também creio. Tudo que Deus faz tem propósito. Você crê? Diga: tudo que Deus faz tem propósito. Nosso nascimento, nosso crescimento, essa noite, tudo tem propósito. A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que ele saiba. Eu fico pensando, querido, nesse poder. Eu não conheço a Amazônia ainda, mas tem árvore, hein, querido? E ele conhece toda a folha que cai lá. Ai, mãe, que exagero, pastor. É o que a Bíblia está dizendo. Às vezes nós pensamos numa árvore que está aqui na esquina, né, querido? Eu estou pensando na Amazônia. Deus é Deus. Tudo tem propósito. Você encontrou a palavra dele no Salmo 27? Vou ler com você apenas o verso 4. Olha que declaração maravilhosa. Uma coisa pedi ao Senhor. Quantas coisas? É uma coisa. Eu pedi ao Senhor, e essa coisa eu buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Coisa maravilhosa, que declaração linda. Davi diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e essa coisa eu vou buscar. Não vou ficar parado não, vou atrás. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quero compartilhar com você o que Deus falou nesse versículo comigo. Palavras do Senhor nesse tempo de gratidão pela campanha que acabou de terminar. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Nos falta adjetivos para dizer quem Tu és. A verdade, Pai, é que é maravilhoso estar aqui como igreja, louvando e bendizendo o Teu nome. Eu creio, papai, do menor ao maior, de cada vida que entrou aqui, que está assistindo, que ainda vai ouvir essa mensagem. Pai, tudo está impregnado de propósito. Por isso, papai, nos use de uma maneira poderosa, como o Senhor tem feito e tem usado o Rei da Glória, que o homem realmente, ele possa desaparecer. Aliás, essa igreja não tem espaço para os homens quando o Senhor está presente. Nós te agradecemos, papai. Fale conosco e revela essa mensagem. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém. Querida Filadélfia, um instante da sua atenção. Se nós meditarmos, querido, nessa palavra bendita, nesse verso, e se nós compararmos com aquilo que nós sonhamos, com os nossos desejos, você vai logo perceber, querido, que o que Davi está dizendo, muitas vezes está muito distante dos desejos que nós temos. Eu vou dizer de novo, querido, quando nós meditamos nesse verso, e nós comparamos com os desejos, com os projetos que nós temos, que isso aqui é um projeto de vida. Ele disse todos os dias. Quantos dias? Todos os dias da minha vida. Isso é uma maneira que eu escolhi viver. É isso que eu quero. Eu vou firmar os meus pés nesse desejo, nesse plano.
nesse objetivo. E é isso que eu vou buscar. Eu fico pensando o que leva o homem a buscar a presença de Deus. O que leva um homem a dedicar a sua vida a buscar a presença de Deus. Por isso que eu digo a você, querido, que quando nós olhamos para nós, enfadados de tantas coisas, e eu não estou dizendo que os planos que você tem são pecados, são ruins, não. Eu penso que você tem estabelecido planos, desejos, propósitos que são de Deus. Tem um amém de Deus para isso. Amém, querido? Pastor, eu quero restaurar minha família, eu quero um emprego novo, eu quero a minha casa, que você disse aí. Enfim, queridos, nós temos projetos e sonhos. Como igreja, nós queremos, da parte de Deus, um templo novo. Enfim, planos, desejos, projetos, chame como quiser. Mas quando nós analisamos, querido, e foi isso que Deus me trouxe, quando eu li esse verso para falar com você. Quando nós fazemos essa analogia, nós comparamos com os nossos desejos, com os nossos planos. Eu fiquei pensando, querido, porque Davi, ele diz uma coisa só. É como se fosse uma chance. Ele está dizendo, mas se eu tivesse a chance de fazer um pedido, um desejo só. Se você tivesse a oportunidade, individualmente, de pedir algo, Davi está dizendo, eu pediria a presença. Eu pediria a presença. Eu penso, querido, que a maioria iria pedir outra coisa. Eu sei que nós amamos Deus, mas dependendo do momento, a situação, talvez o nosso pensamento estivesse tão voltado para coisas externas, fora de nós, que talvez eu iria pedir outra coisa. Você iria pedir outra coisa. Mas quando Davi diz isso, eu peço a presença dele. E eu vou buscar a presença dele. É como se Davi dissesse, isso é maravilhoso, isso é tudo para mim. E eu vou buscar, é possível. Eu quero te dizer, meu irmão, que a presença de Deus na sua vida é totalmente possível. Viu, amado? A presença do Senhor nessa igreja, além de ser palpável, é totalmente possível em cada reunião. Amém, querido? Por isso eu penso que Davi, querido, é alguém tão especial para Deus. A palavra de Deus diz que ele tem um coração segundo o coração do Senhor. Deus ama estar conosco. Amém, querido? Diga, Deus ama estar comigo. Se você puder colocar a mão no teu coração, você diga assim, Deus ama estar comigo. E eu quero aprender a amar estando com Ele. Amém, querido? Mas para isso, amar, estar na presença, vai ser necessário você esvaziar das coisas dessa terra. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque no coração dele não tinha lugar para mais nada. Davi era um rei, Davi era um homem muito bem conceituado na época, até hoje. O povo de Israel faz menção ao rei Davi. Nós estamos hoje aqui fazendo menção dele. Ele é um marco como rei, querido. Ele tinha reino, ele tinha unção de Deus, ele tinha um exército valente do lado dele, ele tinha honra, ele tinha vitórias. Ele também tinha inimigos. Mas de tudo que Davi, querido, escolheu dizer quando ele faz esse salmo a Deus, ele diz, não me importa o reino, não me importa o exército, não me importa a fama, não me importa a honra, não me importa nada. Se eu tiver que pedir uma coisa, eu peço a presença. É algo que precisa ser notado. Não é uma oração comum. Como não é comum, querido, o que ele quis dividir. Porque quando nós olhamos para essa expressão de estar na presença, Davi vai, querido, depois de muitas gerações,
dizer algo que ninguém até então tinha imaginado. A Bíblia diz que ele está no seu palácio, ele está morando bem, e quando ele vê a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, ele diz: como posso eu morar num palácio e o Senhor não ter um lugar para morar? E a Bíblia diz, querido, que ele vai então projetar o templo que seria feito pelo seu filho. Um templo em Jerusalém, uma obra grandiosa, uma obra que iria movimentar muitas nações, porque de todas as partes vinha o que havia de melhor, diz a palavra de Deus. A madeira vinha do melhor lugar, o cetro, a pedra, o ouro, as pedras preciosas, tudo vinha da onde havia de melhor. Porque Davi havia arquitetado no seu próprio coração: farei uma casa para Deus, e Ele vai morar aqui onde eu moro. Ele não só dizia que ele queria presença, mas antes de estar no céu com o Senhor, ele disse: Ele vai morar aqui do meu lado. Ele vai morar na terra, e Ele vai morar em Jerusalém. O templo foi construído em Jerusalém. E por que ele fez isso? Porque ele tinha tanta certeza que se Deus aprovasse aquele lugar, os homens iriam experimentar a presença de Deus naquele lugar. As pessoas iriam sentir o gozo, a alegria do que é estar na presença de Deus. E a Bíblia diz que homens saíam de todos os lugares de Israel, e eles vinham em festa, e eles vinham com as crianças, e eles vinham com as famílias inteiras, e eles festejavam durante todo o caminho, porque nós iremos à casa do Senhor. E onde nasceu esse projeto? No coração de um homem que disse: se uma coisa eu tiver que pedir, eu peço a presença. Ele buscou isso. Embora não tenha sido Davi que construiu o templo, foi ele quem pensou. E Deus deu a honra ao filho dele, Salomão, construir um lugar onde a presença de Deus pudesse estar. Quando Salomão terminou, tudo estava lindo e maravilhoso. Mas como Salomão havia sido instruído por Davi, Salomão vai, ora, e diante de Deus ele diz: está tudo maravilhoso. Eu penso que os homens fizeram um bom trabalho. Eu penso que a madeira que está aqui é a melhor madeira. A pedra preciosa que está ali é a melhor pedra. Esse ouro é o melhor ouro. É tudo que havia de melhor. Mas se não tiver a tua presença, mas se não tiver a tua presença, vai ser mais um palácio bonito. O que diferencia aqui é a tua presença, Pai. E a Bíblia diz que quando ele terminou de orar, a Shekinah de Deus, a glória de Deus invadiu aquele lugar. E os sacerdotes que estavam acostumados a entrar em lugares para cultuar a Deus, naquele dia sentiam algo muito diferente. Eles caíram. Eles não conseguiam ficar de pé. O que fez aquele ambiente se tornar totalmente diferente? A presença. A presença. Do que você está falando, pastor? Estou falando da presença, não posso falar de outra coisa. Estou falando de uma presença que hoje, querido, é uma dispensação que muitos quiseram viver. Porque hoje ele não está mais preso, querido, a quatro paredes. Você não tem que subir Sião, querido, a Sião humana. Jerusalém é Sião. Você não tem que subir mais até lá, você não tem que comprar uma passagem de avião para ir em Israel. Embora vale a pena você ir, que é lindo. Mas a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. A dispensação, ela é outra. Jesus Cristo conquistou isso para nós, querido. Porque quando Ele
morreu, ressuscitou, foi possível o Espírito Santo habitar na terra. E Ele escolheu homens e mulheres para fazer deles templos do Espírito de Deus. Amém, querido? O templo não é mais em Jerusalém. Diga para o teu irmão, o templo não é mais em Jerusalém. Diga para ele e para ela, o templo é você, meu irmão. O templo é você, morada do Altíssimo, lugar favorito de Deus, onde o Senhor deseja estar. Mas o fato é, seu plano é recebê-lo. Há um desejo de tê-lo. A Bíblia diz que alguns homens não o querem, porque Ele traz à luz todas as coisas. E os homens precisam tomar decisões que eles não querem tomar. Há muitos homens que recusam a presença, mas não é maravilhosa, grandiosa, não tem nada igual, é tudo isso. Mas os homens loucos recusam a presença. Você vai me ouvir, querido, enquanto eu viver, muitas vezes, dizendo que temos de mais especial a presença. Que temos nessa igreja um povo lindo, uma igreja organizada, um louvor de Deus, uma palavra que confronta, revelada, tudo maravilhoso. Mas é incomparável com a presença. É o que temos de mais especial. Ao entrar neste lugar, se você quiser, se você desejar, se você abrir o seu coração, Ele faz de você casa. Faz o quê? Casa. É uma visita, pastor, que Ele faz? Vai depender de você. O desejo dEle é morar, o desejo dEle é habitar, o desejo dEle é entrar em todas as áreas da sua vida, dos quartinhos escuros, dos lugares fechados, porque às vezes nós recebemos Jesus somente na sala. Mas quando eu quero a presença de fato. Davi está dizendo, eu quero. E além de querer, eu vou buscar. Quando nós lemos o Salmo 27, querido, no primeiro versículo, Davi vai dizer quem é esse Deus que Ele quer tanto, que essa presença, quem Ele é. Ele vai fazer 3 declarações aqui, querido, de quem Deus é, no verso 1. Num único versículo ele vai dizer, Ele é a minha luz. É por isso que eu não fico perdido. Ele é a minha luz. Ele diz, Ele é a minha salvação. Vou ter medo da morte? Ele me salvou. E Ele é a minha força. Quem me pode fazer o inimigo? Davi disse, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Aí vamos repetir isso, querido. Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Você pode dizer com convicção, mas com desejo, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha força. Ele é a minha luz, eu não ficarei perdido. Porque embora seja de Deus, às vezes nós nos encontramos perdidos, sem saber o que fazer, desorientados. Embora eu creia, eu vou morar no céu, eu continuo tendo muito medo da morte, pastor. Quando na verdade Ele é a tua salvação. E esse medo, essa angústia, ela precisa desaparecer da nossa vida. A presença de Deus afugenta sentimentos carnais, habituais ao homem sem Deus, mas totalmente desnecessários
a um homem, a uma igreja que é do Senhor. Ele é a minha força. Ele é a minha força. É a mesma palavra que Paulo disse. Lá em Romanos 8, no verso 31, ele disse: se Deus é por nós, mas quem será contra mim e você? Davi está dizendo: se eu tiver a presença, eu tenho a força. Querido, se você tiver o Senhor, a presença dele, você tem tudo. Por isso comece, amado, assim como eu mesmo, a olhar tudo que é projeto na sua vida. Você vai encontrar primeiro muita coisa desnecessária. Vou encontrar o quê? Coisas que são desnecessárias. Coisas que você pensava ser tudo, e na hora que você experimenta, você vai dizer: mas não é como eu pensei. Que ele tem muita coisa desnecessária na nossa vida. E tem muita coisa que ele desnecessária, que as pessoas dão a vida por essas coisas desnecessárias. Porque são projetos delas. São coisas que elas colocaram dentro delas, querido, e que elas estão dizendo: não, eu dei a palavra. Eu encontrei um homem essa semana, e ele estava desesperado, querido, por uma decisão que ele havia tomado, e ele disse: eu não posso voltar atrás, porque eu sou um homem de palavra. E eu disse para ele: a sua palavra está acabando com a tua família. A tua palavra está te levando para uma depressão profunda. A tua palavra está mudando teu semblante, querido. Essa palavra não é boa. Mude essa palavra, não fique resistente a ela. Porque se você está experimentando isso por causa da sua palavra, experimentar a palavra dele. E ele olhou para mim e ele disse: você está certo, pastor. Às vezes nós ficamos esperando tudo desabar, tudo acabar por causa da palavra. Eu preciso de uma coisa só. Eu e você precisamos de uma coisa só. E quando isso se torna verdade, querido, muita coisa que te preocupava e que você achava que não viveria sem, você vai descartando. Você vai descartando problema, viu, querido? Você vai descartando situações. E a hora que você vê que ele tem algumas coisas importantes, sim, mas tem uma principal. Eu vi, querido, como redes que estavam sendo desatadas. Coisas que se não precisa e você está lutando por elas. Uma coisa só você precisa. É uma coisa só. Deus tem falado: eu quero uma igreja de uma coisa só. Eu quero homens e mulheres de uma coisa só. Eu quero famílias inteiras de uma coisa só. Eu quero reuniões familiares para uma coisa só: Jesus Cristo, Senhor. Nós só precisamos dele. Vamos nos reunir para aquele projeto? Podemos reunir, querido. Mas primeiro nós nos reunimos para ele. Aí nós vamos junto. Davi é um homem, querido, muito especial. Falho, mas muito especial. De falar coisas, querido, que parecem ser simples, mas é a expectativa de Deus em homens especiais como Davi. Em homens e mulheres especiais como você é. Eu sinto em Deus, querido, que você precisa retomar o caminho. Você ficou preocupado, você ficou chateado, você tomou decisão louca. Você começou a andar, querido, por um caminho. Deus está dizendo: olha, tudo isso aí que você está fazendo é a preocupação que você não precisa ter. Volta. E vai deixando coisas que você não precisa. Eu disse para aquele homem: não retém essa palavra não é boa.
Essa tua palavra te levou para longe da tua família. Essa tua palavra está transformando teu semblante. Essa tua palavra não é boa. Eu não sei se ele esperava ouvir isso de mim, mas falei o que Deus mandou falar. O projeto de Davi, querido, de construir o templo, tinha a ver com a presença. Davi sonhou em construir o templo, é verdade, mas tinha a ver com a presença. E uma presença que ele queria dividir, repartir, dizer para o povo que ele amava, como é maravilhoso estar na presença. Eu vim aqui dizer a mesma coisa. Volta para a presença. Eu vim aqui fazer um apelo. Volta para um projeto inicial. Diga para o teu irmão, eu estou te fazendo um apelo. Volta para o projeto inicial. A Bíblia diz, estou terminando, viu, querido? Debaixo desse convite. A Bíblia diz que para os que são do Senhor existe um lugar. O que você falou? Para aqueles que são filhos de Deus existe um lugar. Que lugar é esse, pastor? Combate, tormenta? Não. Descanso. Para os que são de Deus, aliás, quantos aqui são dele? É mesmo, querido, isso é dele. Anda com ele. Tem os projetos dele. Que coisa maravilhosa. Então é para você esse lugar. Um lugar de descanso. Esse lugar, querido, quando você descobre, você não arreda o pé por nada. O que tem nele? Descanso, paz, longanimidade, proteção, força, alimento. Tem tudo. Mas vou sair dali por quê? Só saio se a nuvem andar. Você estava aqui nessa mensagem? Só ando se ele andar. Porque se ele parar, eu paro também. E não vou ficar falando, vamos Jesus, vamos, nada. Estou aqui com ele, vou ficar com ele. Tá bom com ele. Não tá, querido? Diga para o seu irmão que ele está maravilhoso com ele. Você sabe que tem gente que ora, querido, com uma pressa. É verdade, estou vendo. Tem gente que ora com uma pressa para dizer, eu preciso lá resolver o assunto lá. Jesus, dá um dia abençoado, amém, glória a Deus. E vai resolver o problema. Fica mais com ele. Fica mais com ele. Mas o problema, querido, você vai chegar lá, olha que aquele rapaz vai estar curado, viu? Olha que aquela filha vai estar ressuscitada. Olha que o pão vai estar na mesa. Porque enquanto você está na presença, ele não deixa de fazer. Estou perdendo tempo. Então você não sabe o que é presença. Aleluia. Ele está